está começando mais um Questão de Saúde e o assunto do programa de hoje é a gripe A e o vírus H1N1. Para esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu estou aqui com o pneumologista Dagoberto de Godoy. Muito obrigada pela sua presença, Eu agradeço Dagoberto. a oportunidade. E, então, para começar, eu gostaria de saber, o vírus H1N1, ele é uma mutação de um vírus de gripe normal? Como que ele surgiu? Os vírus da gripe se chamam genericamente de influenza. E na realidade existem três tipos principais: influenza A, influenza B e influenza C. A influenza C, ela não tem uma importância para a saúde humana que se compare com os outros dois tipos. A influenza B é o vírus que predomina em todo o ano, ou seja, ele é uma gripe sazonal que todo ano ocorre. E a influenza A, ela tem algumas características porque ela aparece em determinados períodos, não em todos os anos, né? E podem haver vírus diferentes. O que diferencia os vírus influenza A dos vírus influenza B? Duas coisas principalmente. A sua infectividade, os vírus da influenza A, eles têm um contágio mais fácil e se transmitem mais rapidamente do que os vírus da influenza B. E a outra é a situação de agressividade. Todos os vírus de influenza sofrem mutação. Por isso que nós temos gripes todos os anos, tanto por influenza A como por influenza B. Nós não conseguimos ter um repertório de anticorpos que nos proteja totalmente do vírus do próximo ano, porque esse vírus vai mudar um pouquinho. E a cada 8 a 10 anos, essas mutações são mais importantes. E é aí que podem acontecer as pandemias mundiais que provocaram na história da humanidade milhões de mortes. Nós tivemos, por exemplo, a gripe espanhola, que se estima que ela tenha matado mais ou menos umas 20 milhões de pessoas, né? Uns 20 milhões de pessoas. Mas todo ano nós temos esses dois vírus circulando. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo os sintomas de uma gripe normal com a da gripe A, né? O que faz a diferenciação desses sintomas? Na realidade, inicialmente, não tem como distinguir uma da outra. O que as pessoas confundem é os sintomas de resfriados com o da influenza. Influenza é uma doença específica, causada então por esses vírus, quer seja do tipo A, quer seja do tipo B. Mas essas não são as únicas viroses respiratórias que nós temos. Num ano, existem uma infinidade de vírus respiratórios que causam resfriados ou infecções virais um pouco mais potentes, mas que não têm o poder de danificar da influenza. Então, os resfriados se caracterizam pelo quê? Principalmente por um mal-estar leve, febrícula, coriza, né? Ou seja, aquela aguinha que escorre do nosso nariz, né? E um pouquinho de dor de garganta. Já os vírus da influenza, os sintomas são sistêmicos. Geralmente o início é brusco, as pessoas sentem dores musculares, a febre é alta e existe dor de garganta, pode existir desconforto torácico também, e a tosse é muito intensa e a seguir vem a falta de ar, né? A pessoa começa também a ter falta de ar. Então, no início, os quadros são indistinguíveis. Por isso que quando as pessoas estiverem sentindo esses quadros sistêmicos, que são mais do que um resfriado, elas devem procurar auxílio médico logo. Qual é a importância disso? É que as medicações que nós temos disponíveis, a principal é o oseltamivir, ela funciona bem mesmo se nós começamos a dar para o paciente começa a recebê-lo até 72 horas do início do quadro. Porque a gente tem alguns casos de morte já por gripe A também, né? E isso se deve porque as pessoas acabam não procurando tratamento porque acham que vão melhorar sozinhas, talvez? Isso pode ocorrer, mas também é porque a gripe A, ela, como eu te disse antes, ela tem um maior poder de agressividade, né? Sim, então, o que tem é que, na presença de uma síndrome respiratória aguda, que é isso que eu descrevi para ti,
procurar auxílio médico logo, né? Porque nessa situação o médico vai prescrever então o oseltamivir para que esse quadro seja minorado. O oseltamivir não tem capacidade de curar o vírus. O vírus vai fazer o seu ciclo completo, mas ele tem capacidade de reduzir os sintomas e os danos ao organismo. E como que esse vírus é transmitido? Esse aqui é um problema muito importante. É praticamente impossível não se contaminar com a influenza. O que acontece é que nem todas as pessoas vão ter a mesma resposta imunológica. Então, para algumas pessoas pode ser um quadro muito frustro, com poucos sintomas, e para outros pode levar à morte. Por que é isso? Porque o vírus ele penetra no nosso organismo através das nossas mucosas. Mucosas, então, são as conjuntivas, por exemplo, mucosa nasal e mucosa oral. Quando uma pessoa que tem o vírus da influenza tosse, se espalham gotículas pelo ar. Essas gotículas podem passar de uma pessoa para outra, né? Se eu tossir perto de uma pessoa e não proteger a outra pessoa, com gestos que eu vou demonstrar depois, e aí essas gotículas atingem a nossa boca, os nossos olhos ou o nosso nariz, e a partir daí o vírus invade o nosso organismo. Ou, por outro lado, essas gotículas elas podem se depositar sobre móveis, né? Sobre outras superfícies, e nessas superfícies o vírus tem condições de sobreviver durante muitas horas. Outra pessoa que coloque a mão sobre essa superfície vai ter a sua mão contaminada pelas partículas virais. E ao coçar os olhos, colocar a mão no nariz ou colocar a mão na boca, então o vírus vai ter condição de penetrar no seu organismo. Então, como é que se transmite? Se transmite através dessas formas. Como é que se previne? Né? Eu ia falar disso agora. Existe alguma forma de prevenir o contágio? A melhor forma de todas, sem dúvida nenhuma, é a vacinação. Mas existem outras medidas que são muito importantes. Pessoas que têm um síndrome respiratória aguda, elas realmente não deveriam ir trabalhar ou ir para a escola, justamente por causa dessa facilidade de transmissão do vírus. Elas vão estar contaminando outras pessoas. E como a gente não tem a capacidade de prever quem é que vai reagir bem ou não, nós temos grupos de risco, mas a gente não sabe quem vai reagir bem ou não. O fato de ela não ir até a escola, não ir até o trabalho, faz com que ela não ameace outras pessoas, né? A outra coisa importante é a lavagem das mãos, frequentemente. Porque justamente uma parte importante das pessoas adquire ao fazer esse gesto, ao tocar um local contaminado. O álcool também ajuda a descontaminar, mas só o álcool não é possível de ser mantido, o álcool gel. Periodicamente a pessoa tem que lavar as suas mãos. Eu noto muito frequentemente em restaurantes e tudo que as pessoas não lavam as mãos, por exemplo, antes de almoçar. Essa é uma bela maneira de se contaminar, por exemplo, né? E a outra situação é de não permitir que o vírus se espalhe pelo ambiente. No momento em que a gente faz aquele gesto que nós fomos ensinados, quando vai tossir ou espirrar, colocar a mão na frente da boca, na realidade o vírus vai bater aqui, e no momento que eu colocar a mão em algum outro lugar, vai infectar. Igual, Então a maneira certa de espirrar ou de tossir é fazendo esse gesto. Porque aqui o vírus não tem condições de sobreviver nas roupas durante muito tempo, e também não a possibilidade de outra pessoa tocar nessa roupa é bem menor, né? Então essas seriam as coisas principais. E ambientes ventilados, né? Essa é outra coisa. O confinamento ajuda a transmissão do vírus. Por isso que em determinados ambientes como presídios, eles são considerados locais de risco bastante grande. Não só para os detentos, mas também para as pessoas que trabalham lá. E já que o senhor falou da vacinação, por que é importante fazer a vacinação todo ano? Como que funciona essa vacinação? Justamente porque nós não conseguimos ter as defesas completas, já que todo ano os vírus mutam um pouco. Então nós não temos anticorpos.
São Paulo teve muitas mortes esse ano já por gripe A. Uma das explicações é que a cobertura vacinal do ano passado foi bastante baixa. As pessoas não se vacinaram. E com isso, elas estão menos protegidas em relação a esse ano. Por isso é importante que as pessoas se vacinem. Existe muitos mitos sobre a vacinação. A vacinação que nós temos disponível hoje no Brasil, são dois tipos de vacinas diferentes. Um é a vacina trivalente. A vacina trivalente, ela protege contra dois tipos de vírus A, o H1N1 e o H2N3, e contra o vírus B. E a vacina tetravalente protege contra dois tipos de vírus A e dois tipos de vírus B. Ambas são adequadas, porque o principal é vacinar contra o vírus A nessa situação. Então, não existe problema. Essas vacinas, elas são feitas com vírus mortos. Existem diferentes tipos de vacinas, né? Eu não sei se as pessoas com um pouco mais de idade vão lembrar que alguns anos atrás nós tivemos que fazer vacina contra a febre amarela, né? Porque houve um surto aqui no Rio Grande do Sul. A vacina da febre amarela é feita com vírus atenuado. Então, esse vírus atenuado, ele pode causar doenças em uma pessoa que seja mais imunodeprimida. Já o vírus da gripe, ele não tem como causar a influenza, a gripe mesmo, né? Ou seja, o vírus é morto e ele é partido ainda. E existem efeitos colaterais da vacina? Existem, mas são raros. O que a maioria das pessoas diz é que fez a vacina e por isso ficou, entre aspas, gripado. Sempre que a gente faz uma intervenção na gente mesmo, a gente começa a presta mais atenção do que nos outros anos, né? Para ver o que aconteceu. Acontece que, em primeiro lugar, a pessoa pode ter feito a vacina e não ter dado tempo da vacina começar a funcionar, porque ela demora 14 dias para isso acontecer. A pessoa pode ter feito a vacina e ela ter tido uma outra virose por um outro vírus que não seja o da influenza. Esses outros vírus têm muito menos possibilidade de matar, né? Então, é importante que as pessoas se vacinem. A mortalidade no Brasil inteiro por pneumonia caiu muito depois que as vacinas começaram a ser feitas. E essa questão da vacinação, muitas vezes, ela é direcionada para o grupo de risco, né? Grávidas, idosos, crianças. Por que essas pessoas estão no grupo de risco? Porque elas são... Primeiro, vamos estabelecer grupos de riscos diferentes. Para a influenza B, que é o vírus que acontece todo ano, os grupos de risco mais importantes são os dos extremos etários, das crianças muito pequenininhas e das pessoas com mais do que 60, 65 anos, porque seu sistema imunológico já está menos capacitado para isso. As crianças ainda não desenvolveram e nas pessoas com mais idade o sistema imunológico começa a ficar um pouco mais fraco. O vírus da influenza H1N1, ele tem essa diferença, que ele costuma atingir mais adultos jovens. E esses adultos jovens têm algumas predisposições. São pessoas com doenças crônicas, né? Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, diabéticos, mulheres grávidas ou em puerpério, né? Pessoas que usem imunossupressores e obesos. O vírus consegue fazer um dano maior nessas pessoas, né? Isso que difere principalmente da influenza tipo B. E manter a imunidade boa pode evitar de pegar esse vírus da gripe A? Não tem como? Não tem como. A gente pode ter uma imunidade perfeita e a gente vai pegar o vírus. A imunidade deficitária, isso sim, facilita. E é por isso que as pessoas devem fazer a vacina. E qual que é o tratamento de quem já pegou a gripe A? O que a pessoa que já está doente pode fazer para melhorar esse caso? O vírus, como eu falei, a gente pode dar o oseltamivir, mas ele vai só abrandar a evolução. A maioria das pessoas nem isso vai necessitar. Agora, existem pessoas que vão evoluir inadequadamente, com insuficiência respiratória. O que marca principalmente isso? É o estabelecimento da falta de ar.
muito mais do que febre, é falta de ar. As pessoas que tiverem falta de ar progressiva devem procurar logo o médico para que a gente possa estabelecer medidas de suporte, até que o vírus passe. Muitas vezes essas medidas de suporte, elas precisam até de ventilador mecânico, por exemplo, ventilação artificial, enquanto o vírus está agindo. O maior risco da influenza é que ele pode dar 2 tipos de acometimento pneumônico, pode causar pneumonia. Uma é pelo próprio vírus e outra é porque o vírus abre caminho para bactérias chegarem até dentro do pulmão e causarem pneumonia, principalmente uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Então, além de dispneia, se a febre começar a aparecer e a expectoração começar a se tornar mais purulenta, esverdeada ou amarelada, precisa ter avaliação médica, não pode ficar esperando em casa. E a pessoa que está doente, depois que ela já foi ao médico, ela tem que manter repouso, ela tem que ficar em casa, o que ela pode ou não pode fazer? Vai depender de cada quadro específico, né? O fato é que, enquanto nos primeiros 5 a 10 dias, o ideal é que se ela tiver um quadro de mais intenso, que ela mantenha repouso até para não transmitir para outras pessoas, né? Sim. E para finalizar, Dr. Dagoberto, quais seriam as suas dicas para que as pessoas pudessem evitar a circulação do vírus? O senhor já deu algumas, né? Teriam mais dicas para ficar um pouco mais longe do vírus, para evitar a circulação? O que as pessoas podem fazer para ajudar? Na realidade tem, porque bem no início a pessoa está sintomática, mas ela já está conseguindo transmitir o vírus. Então, é mesmo a situação de higiene pessoal, né, de saúde pública. Lavar as mãos, tossir ou espirrar adequadamente. Se estiver doente, não manter contato com outras pessoas. E o mais de tudo é vacinar-se. Ok, muito obrigada, Dr. Dagoberto, pelas suas explicações. Este foi o Questão de Saúde de hoje. Nos encontramos no próximo programa.